Considerado o sucessor de Chico Xavier na doutrina espírita, o médium Divaldo morreu nesta semana aos 98 anos. Morreu nesta terça-feira, aos 98 anos, o médium Divaldo Franco, líder religioso que liderou trabalhos filantrópicos por mais de 70 anos. Foi um dos principais disseminadores da doutrina espírita no Brasil e foi apontado como sucessor de Chico Xavier. Ele foi fundador da Mansão do Caminho, entidade que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na Bahia. A causa da morte não foi divulgada. Nos últimos anos, vinha enfrentando problemas de saúde, incluindo um câncer da bexiga, identificado em novembro de 2024. Divaldo Pereira Franco nasceu em maio de 1927, em Feira de Santana, sendo caçula de uma família de 12 irmãos. Cursou a escola normal, recebeu o diploma de professor primário em 1943, mas não exerceu a profissão. 2 anos depois mudou-se para Salvador e se tornou servidor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, local onde trabalhou até se aposentar em 1980. Foi criado em família católica e, segundo depoimentos que deu ao longo da vida, começou a ver e ouvir espíritos ainda na infância. Anos depois, da juventude, se descobriu médium e passou a desenvolver a psicografia, a habilidade de decifrar mensagens passadas por espíritos, segundo a doutrina. Sua trajetória como líder religioso começou em 1947, ano em que ele fundou, junto com o amigo Nilson de Souza Pereira, o Centro Espírita Caminho da Redenção, com sede em Salvador. O espaço foi embrião para a Mansão do Caminho, fundada em 1952, para atender a crianças e adolescentes de famílias pobres e que, com o tempo, se tornou uma das maiores instituições filantrópicas do país. Divaldo foi um dos principais divulgadores da doutrina espírita no Brasil e, por isso, foi apontado como uma espécie de sucessor de Chico Xavier, um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Ao longo de sua trajetória, realizou mais de 12 mil conferências em cerca de 2.000 cidades brasileiras e visitou mais de 60 países. Escreveu mais de 200 livros que ele alegava terem sido psicografados sob orientação de sua guia, o espírito Joana de Ângeles. Seus escritos se tornaram um sucesso editorial, vendendo mais de 7 milhões de exemplares e sendo traduzido para diversos idiomas. Joana de Ângeles, explicava o médium, era um espírito antigo que tinha encarnado na Terra em personalidades marcantes, como Santa Clara de Assis, a mártir cristã Joana de Causa e a abadesa Joana Angélica, morta em 1822, em meio aos conflitos que iniciaram a Guerra pela Independência na Bahia. O primeiro livro, Messe de Amor, foi lançado em 1964 e reunia mensagens de Joana de Ângeles que teriam sido psicografadas. Também se destacam na obra do médium a chamada série psicológica composta por 16 livros que estabelecem pontes entre a doutrina espírita e correntes da psicologia. No campo social, Divaldo Franco se notabilizou pelo trabalho na Mansão do Caminho, inicialmente concebida como um orfanato. Ao longo da vida, adotou como filhos cerca de 600 crianças que passaram pela entidade. A Mansão do Caminho ocupa uma área de 78 mil metros quadrados no bairro do Pau da Lima, periferia de Salvador, e atende diariamente cerca de 2.000 crianças e adolescentes de famílias de baixa renda. A estrutura inclui uma creche, uma escola de ensino fundamental, uma de ensino médio, além de uma clínica de partos humanizados. A entidade também atua na assistência social, oferecendo auxílio a mais de 500 pessoas em estado de vulnerabilidade social, com patologias graves, idosos e gestantes. Também gere o Centro de Saúde Dr. José Carneiro de Campos, unidade que realiza exames e consultas em diversas especialidades médicas. O líder religioso teve sua história contada no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz,
lançado em 2019, com direção de Clóvis Melo e elenco com Guilherme Lobo, Regiane Alves, Bruno Garcia e Marcos Veras. O sepultamento de Divaldo Franco está marcado para quinta-feira, no cemitério Bosque da Paz, também na capital baiana. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Linda mensagem que a gente separou ali do Divaldo no final dessa homenagem, né?